prazer estar aqui. Meu dia oficial é quarta-feira, mas às vezes eu caio aqui de paraquedas. Então, como a Joeli falou, né? Hoje o nosso assunto é autismo e espiritismo. E primeiro eu queria mostrar para vocês o símbolo do autismo. Vocês já viram por aí, muitos circulando, a senhora não viu? Circulando com um crachazinho, com esse símbolo, né? Para mostrar que eles são autistas. Antes da nossa palestra, eu queria comentar uma ocorrência de Chico Xavier que eu vi hoje no Instagram. Eu achei assim maravilhoso. A palestrante lá, eu esqueci o nome dela, é uma senhora que está sempre falando lá. Ela contou que quando Chico Xavier ainda estava, né, bem ativo na doutrina, ele levava sacolinhas de alimentos para uma comunidade que ficava lá em Pedro Leopoldo, embaixo da ponte. Aí chegou uma época, o irmão dele, casado, com um monte de filhos, morreu, e a esposa dele ficou muito transtornada emocionalmente, precisou ficar internada no hospital psiquiátrico, e ele ficou tomando conta dos sobrinhos. E chegou um dia, no fim, assim, no dia que era para ir distribuir a alimentação lá para aquela comunidade, ele não tinha nada, nem para ele comer. Estava assim, zerado mesmo. E nem o pessoal lá do centro espírita que ele frequentava tinha alguma coisa também. Nem para eles, nem para ajudar a comunidade. Aí, Adolfo, né, Bezerra de Menezes, um dos mentores, falou para ele: enche umas garrafas, eu mesmo vou fluidificar essas águas e você leva para eles e explica, né? Aí ele fez isso. Chegou lá na comunidade, pegou um caixote, subiu em cima do caixote e foi explicar para o pessoal: olha, hoje eu não tenho alimento, porque não tem nem para mim e tal, e eu trouxe essas garrafinhas de água fluidificada. As mulheres da comunidade entenderam, mas os homens ficaram muito bravos, porque fala: como assim? A gente recebe essa comida de você toda semana e hoje você não traz essa água que é fluidificada, sabe lá por quem, né? Aí, daqui a pouco, chega um caminhão, né, em cima da ponte, que ele estava lá na comunidade embaixo da ponte. Chega o caminhão lá em cima da ponte e o motorista desceu e perguntou, né, quem é Chico Xavier? Ele ficou com medo danado, segundo o que conta. Ele achou que era a polícia. Aí ele, assim, timidamente, foi, né, lá e falou: sou eu, né? Aí o motorista, viu, ele andava bem simples, né? Perguntou, ele meio desconfiado: você que é o Chico Xavier? Aí ele: sim, sou eu. Aí ele falou: olha, eu trouxe essas mercadorias aqui porque há tempos atrás o senhor ajudou o filho do dono do supermercado lá de Goiânia e ele me mandou hoje aqui com esse caminhão cheio de mercadorias. Aí, nossa, foi, né, aquela alegria, né? Aí ele chamou todo o pessoal lá e vieram, disse que tinha comida assim para muitos anos até. E aí ele fala: nossa, a providência divina providenciou. E o interessante que ele perguntou para o motorista: como é que você me achou aqui? Aí ele falou: olha, eu fui no seu endereço e vi que a casa estava fechada, mas tinha um senhor no jardim. Aí eu fui perguntar para esse senhor se era o Chico Xavier. Aí ele falou: não, meu filho, meu nome não é Chico Xavier. Eu sei onde ele está. Aí o motorista perguntou para ele: e o seu nome, como é? Adolfo Bezerra de Menezes. Adolfo se manifestou, se materializou para esse motorista e indicou o caminho certinho de onde ele estava. Gente, olha que coisa linda, né? Maravilhosa. Então você fala assim: nossa, o Espiritismo realmente nos traz cada ensinamento, né? Que é realmente para a gente acreditar cada dia que a providência divina é assim para nós, né? Para a nossa vida. E é para todos, né?
Bom, então entrando agora no nosso assunto, eu vou falar primeiro sobre o lado científico. Alguém conhece, tem na família algum autista ou com síndrome de Asperger, que também faz parte do autismo? Não? Bom, e se quiserem perguntar alguma coisa, é só levantar a mão, tá? Bom, então, o que é autismo primeiro, né? O transtorno do espectro autista, que tem a sigla TEA, é resultado de alterações físicas e funcionais do cérebro e está relacionado ao desenvolvimento motor, da linguagem e comportamental. O autismo é uma condição. Isto significa que estará presente ao longo da vida da pessoa e pode manifestar-se de várias formas e que cada pessoa dentro da condição de autismo é diferente uma da outra, embora compartilhem o mesmo diagnóstico. Descrito pela primeira vez em 1943 pelo psiquiatra Leo Kanner, até hoje suas causas permanecem desconhecidas, havendo forte indício de fatores genéticos. Isto a ciência falando, tá? O Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, dos Estados Unidos, revela que 1 a cada 36 crianças americanas com menos de 8 anos tem autismo. E isso também vai equivaler para o Brasil, tá? Então, no Brasil, estima-se que existem 6 milhões de pessoas. Bastante, né? Muitos casos, mas a gente vai ver para frente o porquê disso aqui pelo Espiritismo, tá? E aqui no estado de São Paulo, a prevalência é mais ou menos de 300 mil pessoas com autismo, que também é bastante, né? Os sinais e sintomas mais comuns: pouco contato visual. O autista, ele tende a manter menos contato visual ao interagir com outras pessoas. Dificuldade para expressar ideias e sentimentos. Pode haver dificuldade para usar e compreender a linguagem corporal, gestos e expressões faciais. Por isso, é muito comum que essas pessoas apresentem dificuldade para compartilhar seus interesses e demonstrar sentimentos ou afeto, o que pode ser interpretado de forma errada como indiferença. Aborrecimento com mudanças na rotina. É muito comum que crianças com autismo façam birras, chorem muito ou fiquem mais agressivas quando ocorrem mudanças na sua rotina ou no ambiente em que vivem. Essas mudanças podem ser pequenas e nem sempre são claras para os cuidadores, podendo incluir a troca da embalagem do alimento favorito ou fazer trajetos diferentes daqueles acostumados ao sair de casa. Então, pequenos aborrecimentos já os deixam muito bravos, né? Já tem essas manifestações. Comportamentos repetitivos podem incluir abanar as mãos, estalar os dedos, balançar o corpo para frente e para trás quando sentado e andar nas pontas dos pés. Esses comportamentos podem ser vistos como manias. São mais comuns em momentos de felicidade e também podem incluir a repetição de palavras ou frases que ouviram. Maior interesse em objetos do que pessoas. Preferência por brincar sozinhas. Desinteresse em estar com outras crianças, podendo ficar até irritadas ou agressivas ao participar de atividades em grupo. Pode haver também um interesse incomum e excessivo por determinados objetos, brinquedos ou partes deles. Maior sensibilidade a sons, luzes, cheiros ou contato. Ambientes movimentados ou barulhentos, fogos de artifício,
luzes que piscam, cheiros, toque ou uso de certas roupas, por exemplo, podem despertar o interesse ou causar reações exageradas, como choro ou irritabilidade. Não responder ao próprio nome ao ser chamado. Tendem a olhar menos quando chamadas pelo nome. Dificuldades na comunicação. Podem variar desde atraso do desenvolvimento da fala até dificuldade para iniciar conversas ou participar delas, assim como para se adaptar em diferentes ambientes. Por isso, muitas vezes, as pessoas com autismo sentem-se desconfortáveis ao interagir com outras pessoas ou agem de forma considerada inapropriada. O bebê, por volta dos 6 meses de idade, pode apresentar sinais como poucas expressões faciais, baixo contato visual e não sorrir quando interage com outras pessoas. Aos 9 meses, o bebê pode não responder às comunicações dos cuidadores, não olhar quando é chamado, não balbuciar sons como mama ou papa e não olhar para onde o adulto aponta. Além disso, aos 12 meses, o uso de gestos ou sua imitação, como dar tchau, bater palmas ou jogar beijo, podem estar ausentes e o bebê não ter iniciado as primeiras palavrinhas, tá? Então é mais ou menos isso que caracteriza o autismo. E hoje em dia já tem, né, pela ciência, o diagnóstico logo cedo. E os pais também, já tendo mais informações, facilitam. Mas antigamente não existia isso, né? Então, às vezes, hoje em dia a gente vê muitos jovens já na faixa de 20, 19, 20 anos, que vai obter esse diagnóstico, e às vezes pessoas mais velhas também, de 50, 60, 70 anos até, né? Diagnosticado com autismo, né? Então, hoje, graças a Deus que já tem esse conhecimento para entender esse comportamento diferenciado que eles têm, e até para a própria pessoa é um alívio, porque às vezes ela passou a vida inteira com aquele, né, com aquela condição e não sabia porque era tão diferente dos outros. E aí depois que tem o diagnóstico fica mais tranquila, porque pelo menos sabe que tem. E então existem já também tratamentos multidisciplinares que envolvem psiquiatra, psicólogo, terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiólogos, ecoterapia, que é a terapia com cavalos, né? E musicoterapia. Quando eu fui estudar aqui para fazer essa palestra, eu vi uma palestra do Divaldo Pereira Franco com um médico, Dr. Juan Danilo Rodrigues, que tem uma clínica em Quito, no Equador, e esse médico explicando que lá ele tem essa clínica, porque assim, lá é muito menos entendido essa condição das pessoas, né? E então, quando uma família tem um autista, não sabe o que é, não tem diagnóstico, não tem compreensão, né? Nem amorosidade, leva lá para a clínica e larga lá. Aí ele contando que ele tinha uma moça que quando chegou, ela era do autismo, que depois eu vou falar aqui também, do grau mais severo. E ela então ficava muito fechada, tinha muitos comportamentos inadequados, e ele começou a colocar músicas suaves, músicas clássicas, e isso foi acalmando ela, e com o tempo ela começou até a interagir com ele e com as outras pessoas da clínica, que a musicoterapia ajudou bastante. E hoje a gente sabe que a musicoterapia ajuda em vários problemas que a gente possa ter, né? Níveis de suporte que podem ser descritos para o TEA. Nível 1, que é considerado autismo leve. O nível 2, o moderado. E o nível 3, o severo. Embora haja alguns profissionais que
dizem que essa classificação por níveis são consideradas antiquadas e erradas por parte da comunidade do autismo e da comunidade ativista, que tanto é que esse símbolo aqui foi criado por eles, para as pessoas autistas serem identificadas com rapidez, né? Então elas acham, porque assim, os autistas, na visão deles, são seres com possibilidades. Então eles podem desenvolver alguma atividade a contento, né? Daí aqui a gente tem também como cuidar da criança autista em casa, né? Quando a pessoa tem um filho assim, um irmão, né? Algum parente que tenha o autismo. Observar se o filho possui maior facilidade para determinadas tarefas, porque muitos autistas possuem aptidão para matemática, música, desenho ou informática. Respeitar as rotinas, pois o autista não tolera bem as mudanças. Evitar ter móveis e objetos desnecessários em casa para protegê-los de acidentes. Desenvolver bons hábitos do sono, respeitando o horário de dormir, com luzes menos intensas e refeições leves antes de ir para a cama. Evitar locais como lanchonetes e supermercados, pois existem muitos estímulos nesses locais, como luzes muito fortes e muito barulho, o que pode causar desconforto na criança. Agora tem a chamada síndrome de Asperger, que foi o médico, psiquiatra e pediatra austríaco Hans Asperger que identificou os primeiros casos. E agora até confunde, né, essa síndrome com autismo. Às vezes até fala que é autismo, mas na verdade especificamente são pessoas com essa síndrome, tá? E enquanto o autismo é um transtorno do desenvolvimento que leva ao comprometimento da interação social, a síndrome de Asperger é mais branda. O portador da síndrome de Asperger pode apresentar características comuns ao autista, como comportamentos repetitivos e distanciamento. O que os difere é a intensidade desses. Interesses altamente focados. Muitas pessoas com a síndrome de Asperger têm interesses intensos e altamente focados, muitas vezes de uma idade bastante jovem. Estes podem mudar ao longo do tempo ou manter-se inalterados ao longo da vida, como artes, músicas, gosto por carros ou computadores. Um interesse, às vezes, pode ser incomum. Uma pessoa adorava colecionar lixo, por exemplo. Com o encorajamento, a pessoa desenvolveu interesse na reciclagem e no meio ambiente. Então, transformou, né, um defeito em qualidade. Muitos canalizam seu interesse para estudos, trabalho, voluntariado ou outra ocupação significativa. Pessoas com síndrome de Asperger relatam frequentemente que a busca de tais interesses é fundamental para seu bem-estar e felicidade. Vocês conhecem algumas pessoas famosas que têm essa síndrome? Conhece? Falem, por favor, quem vocês sabem que tem. O Messi. Quem mais? Sabe mais alguém? Não? Então vou falar aqui. Bill Gates, Vincent Van Gogh, Albert Einstein, Isaac Newton, Nikola Tesla, Steve Spielberg. Esse eu fiquei impressionada, esse eu não sabia que tinha também. Bom, pelos filmes dele, né, dá para entender. Tim Burton, esse acho que quase ninguém conhece, porque é um ator antigo, né? Woody Allen, Keanu Reeves, Lionel Messi, Michael Phelps e Ludwig van Beethoven. Todos esses... Tudo crânio, né? Tudo gente, porque aqui agora a gente vai entrar na questão na visão espírita. Então eu já vou até adiantar aqui que essa síndrome de Asperger
segundo, né, há algumas fontes espíritas que dizem que são espíritos, já espíritos de luz que vieram de outras galáxias e que estão aqui no nosso planeta mudando o nosso DNA, porque o DNA do nós terráqueos ainda temos muito dificuldade na alegria, no bem-estar, né? Nós ainda temos uma grande tendência à tristeza, ao pessimismo, à depressão, à ansiedade, todas essas coisas que hoje está muito comum, né? Então, o nosso DNA foi meio que assim, sendo moldado e que resultou nesse tipo de condição pelas nossas reencarnações em meio à criminalidade, a dificuldades, a preconceitos. Então, acabou que meio que moldando esse DNA para esse tipo de tendência. E esses espíritos que foram programados para vir para cá, por uma necessidade deles também e para nos ajudar, eles vêm para modificar o nosso DNA para uma situação melhor, para que a gente tenha, daqui mais para alguns anos, uma condição de ver a vida com outros olhos, com uma condição de ver a vida pelo lado só otimista, né? Então essa é uma das explicações para essas pessoas, né, que a gente vê que realmente tiveram assim um nível altíssimo de intelectualidade, e embora tenham um comportamento diferenciado, né? E então essa é uma das explicações. Agora, para esses outros níveis de autismo que muitas vezes vem acompanhado de alguma outra, digamos, patologia, né? Às vezes vem com depressão, com ansiedade, com algum problema mental, né? Baixo intelecto também. Esses irmãozinhos, com certeza, quase que sempre, estão vindo numa condição de reparação. Porque lá atrás, aqui até um autor que eu peguei, Américo Domingos Nunes Filhos, do Rio de Janeiro, em Crônicas e Artigos, em 2009, ele escreveu isso, que isso é uma coisa assim que a gente pode dizer de modo genérico, porque muitas vezes nada é assim, 2 mais 2 é 4, né? Na justiça divina. Às vezes a gente também cometeu esses erros, mas erro não, esses equívocos, né? Que hoje a gente não fala nem pecado nem erro, é equívoco, tá? Porque Deus permite que cada um de nós tenhamos o nosso livre-arbítrio para a gente agir do modo como a gente acha que é o certo. Então cada um tem a sua própria condição e vai agir bem ou mal de acordo com as suas tendências, com a sua moral, com o seu intelecto, com a sua compreensão de mundo, com a sua amorosidade, né? Mas enquanto a gente está vivendo, né, no equívoco, iludido apenas com as coisas do mundo, porque quanto menos evoluído o espírito mais equivocado ele se encontra e mais iludido ele está, se deixando levar apenas pelas coisas materiais. Não tem muita crença nessa providência divina, como a gente mostrou aqui no início da palestra, né? Não tem essa crença, essa fé em Deus, nesse ser maravilhoso que Deus é. Então, qualquer que seja a condição em que a gente se encontre, tanto do autismo como de algumas dores crônicas do corpo, ou algum problema, alguma doença, patologia mental, qualquer que seja essa condição que a gente tenha, muitas vezes a gente pediu lá no plano espiritual para vir nessa condição, para reparar os nossos erros do passado. Porque enquanto a gente está aqui no mundo visível, nós estamos nessa ilusão
e a gente vai agir de determinado modo, achando que é o correto, né? E aí, quando nós partimos para o plano espiritual, nós vamos sofrendo as consequências daqueles equívocos, daqueles comportamentos inapropriados, e aí então é quando muitas vezes o espírito toma consciência, se arrepende profundamente dos seus equívocos do passado e pede para vir naquela condição que vai ajudá-lo a se sensibilizar, a crescer, a tornar-se humilde, adquirir sensibilidade, amorosidade e às vezes também até as próprias dificuldades, colaborar na inteligência, para desenvolver a inteligência. E aí então não é castigo divino, né? Deus nos permite, através do nosso livre-arbítrio, fazermos o que quiser e também nos permite vir e reparar conforme as nossas forças, conforme as nossas possibilidades. Às vezes, quando a gente está lá no plano espiritual e a gente está assim, de total controle do que nós somos e do que temos a reparar, nós pedimos provas muito maiores, mas Deus, né, colocou os seus mensageiros para fazer os estudos a respeito das nossas encarnações, e eles veem que a nossa condição é frágil ainda, que não temos condições de reparar tudo aquilo que a gente está pedindo. Então, às vezes, eu até costumo brincar, né? Eu falo, às vezes a gente pede 10 coisas, Deus nos permite vir passar 5 e chegamos aqui, às vezes 2 é muito, né? Às vezes as 2 coisas das 5 que teremos que passar, a gente já acha muito, né? Já reclama, já fica às vezes revoltado contra Deus, né? Porque Porque eu tenho que passar por isso. E às vezes é porque a gente mesmo pediu, né? Porque lá a gente tem uma noção diferente. Quando chega aqui, o corpo carnal filtra, nós temos uma outra visão e dependendo da condição em que vivemos, isso vai favorecer ainda mais, porque nós ainda temos uma tendência de ver as coisas pelo lado material, pelo lado superficial, e aí muitas situações que é muito importante para a nossa evolução espiritual, a gente considera até como se fosse um castigo de Deus, né? Um castigo divino. Mas que na verdade, como o Chico Xavier até falava, tudo está certo como está, cada um na sua condição, né? Por isso que Jesus falou para a gente perdoar, né? Os nossos algozes, porque a gente perdoando, a gente compreende que ele está naquela condição, por isso que ele fez aquilo com a gente. Assim como a gente também, né? Às vezes comete alguma coisa contra o nosso irmão, porque nós pensamos daquele jeito, às vezes podemos até melhorar, mas naquele momento era o que tínhamos. Por isso também a importância do auto-perdão, né? Porque a gente vai vivendo e na medida que a gente vai vivendo, a gente vai compreendendo as coisas. E se a gente estuda, busca principalmente a doutrina espírita, que nos dá essa condição da gente compreender o porquê das coisas que acontecem conosco, do porquê a gente estar aqui, de onde viemos, para onde vamos. Então, na medida que a gente vai estudando, compreendendo cada vez mais essa situação, a gente vai tendo essa condição de se tornar mais resignado diante de algumas provações, que quando é para a gente passar, vem mesmo com força, né? A gente não consegue escapar, mas há condições que tudo depende muito de nós mesmos, da nossa condição, da nossa compreensão, da nossa evolução. Muitas vezes a gente até vem para passar uma situação bastante difícil, mas pelo nosso comportamento amoroso, caridoso, uma crença maior, uma fé maior, a gente tem diminuído, fica mais leve a nossa provação. Então tudo depende de nós mesmos, né? Porque Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá toda a condição de fazer tanto o mal, mas também fazer todo o bem
que a gente puder e aproveitar, né, todas as oportunidades que a gente tem aqui para fazer o bem para os outros. Então, vamos pedir a Deus, porque às vezes dá uma preguiça, né? Que nem a Joeli falou dessa entrega do lanchinho que mudou de horário, né? Então, as pessoas que frequentam aqui o lar no domingo, falam, 10 horas, posso dormir até mais tarde. Aí fala, mas tem um lanchinho para fazer um único domingo, né? O último domingo do mês. Eu vou ter que acordar mais cedo. Então, às vezes, a preguiça impede a gente de fazer o bem, né? Então, vamos pedir a Deus para nos tirar essa preguiça, que às vezes é meio crônica dentro de nós e não permite que a gente faça o bem. Aí, a gente depois passa o tempo, aqui mesmo, às vezes a gente fala, nossa, tive a oportunidade de fazer algo e não fiz. Puxa, aí se arrepende, né? Aí já é tarde também. Quer dizer, tarde assim em termos de tempo, mas não para Deus, porque para Deus sempre vai haver o tempo certo da gente amadurecer e aí tirar todos esses incômodos que nos perturbam para a gente ir, né, crescer, evoluindo cada dia mais no amor, para fazer tudo que a gente pode, né? Que nem esses exemplos que a gente tem, o próprio médico, né, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que eu não sei bem da história, não sei se vocês sabem bem da história dele, mas ele foi médico e lá pelos idos de 1900, e ele era 1800, na verdade, e aí ele cuidava muito das pessoas pobres. Então ele atendia as pessoas pobres e aquele que não tinha recurso para comprar o remédio, ele dava. Tudo que ele ganhava das consultas dos mais favorecidos economicamente, ele passava para os pobres. A família dele mesmo, às vezes passava até por dificuldades, porque ele, enquanto médico, poderia, né, ter um nível socioeconômico bem alto, ele não tinha por conta desse coração amoroso que ele tinha. Ele chegou até uma vez a dar o anel de formatura dele para uma senhora que precisava dar alimento para os filhos dela, que ela foi consultá-lo e o menino, o médico, o Dr. Bezerra de Menezes, percebeu que o menino estava desnutrido e aí ele deu o anel de formatura dele. Ele disse que pôs a mão nos bolsos assim, não achou nenhum recurso de moeda, pegou, não teve dúvida, tirou o anel e deu para ela para vender e comprar alimentos para a criança. Então, a que nível que chega o amor desse espírito, né? Tanto é que quando ele desencarnou, Maria de Nazaré falou para ele que ele poderia reencarnar em qualquer outro mundo evoluído, que aqui na Terra ele não precisava mais. E ele, com esse coração tão amoroso, ele disse que não, que ele queria continuar por aqui. Enquanto houvesse uma pessoa triste chorando, ele queria continuar por aqui. E ele tem uma equipe de, se não me engano, 13 mil espíritos ajudando ele a confortar a todas as pessoas encarnadas e desencarnadas que necessitem de ajuda. Veja que coração amoroso, né? Ele sempre foi assim? Não, porque todos nós estamos nesse caminho evolutivo. Todos nós vamos chegar a ser assim um dia. Então a gente tem que ir treinando, né? Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, até uma hora que a gente desabroche totalmente, como o próprio Jesus, né? Que Jesus também não foi criado um espírito evoluído, ele evoluiu como nós estamos evoluindo e vamos chegar nessa condição também. Se Deus quiser, em breve tempo, né? Que a gente possa adiantar a nossa evolução, né? Então, voltando aqui para encerrar, já que está quase na hora já, esse autor aqui, ele identificou alguns dos comportamentos que fizeram com que a pessoa moldasse o seu perispírito, porque assim, os nossos comportamentos inapropriados, seja até de
de ingerir alguma coisa, drogas, álcool, alimentos, falar mal das pessoas, ter costume, né, de falar mal das pessoas, qualquer que seja o comportamento que fere a caridade, ele vai se impregnando no nosso perispírito. O perispírito é o corpo astral que envolve o espírito, porque o espírito em si é só energia, vai ser uma luz só, né? Enquanto não ainda é escurinho, mas vai se tornar luz. E esse corpo perispiritual é a nossa cópia. Então, quando a gente desencarna, nós vamos para o plano espiritual com esse perispírito que é a nossa cópia desse corpo que a gente tem aqui hoje, tá? Então, a cada reencarnação, ele é moldado de acordo com o corpo que a gente vai ter aqui, o corpo de carne que a gente vai ter aqui. Então, esses comportamentos inapropriados vão se tornando manchas no perispírito. Então, às vezes, uma pessoa que lesou o outro com algum instrumento de corte, ou cortou um membro da pessoa, qualquer que seja o comportamento inapropriado que ele cometeu, aquilo vai para o perispírito. Quando o espírito vai reencarnar novamente, esse perispírito, ele diminui de tamanho para ele poder entrar na célulazinha lá do que foi formada pelo óvulo e pelo espermatozoide. E na medida que esse corpinho vai crescendo, ele vai se moldando por esse perispírito, que é do espírito reencarnante. Então, por isso que os nossos equívocos vão ficando nesse perispírito que vai moldar, então, o nosso jeito de ser, tá? Entra aí algumas características genéticas dos nossos pais, mas tanto o temperamento, a personalidade que vamos ter, quanto os defeitos que tivermos, tanto físicos quanto os mentais, é moldado pelo perispírito, tá? Pelo espírito, digamos assim, né? Porque o espírito que é o ser pensante e que vai refletir no perispírito, que vai refletir no corpo carnal, tá? Então, por conta desse processo, ele diz assim: os espíritos que lá atrás, em muitas outras reencarnações, fizeram dissimulação das emoções, estabelecendo relações afetivas baseadas no engodo, no fingimento, para manter suas posições sociais abastadas no campo do poder social, igualmente na sedução sexual, utilizando o disfarce, a aparência enganadora, cobrindo com uma máscara psicológica a sua verdadeira personalidade, representando uma personagem falsa, enganando os circunstantes para oferir vantagens. Quantos indivíduos exercendo cargos religiosos, políticos, militares e policiais, sem a preocupação de ajudar o próximo, assoberbados de vantagens pessoais, preocupados apenas com seu próprio bem-estar, apresentam-se como falsos líderes, ludibriando a muitos, mas não conseguindo enganar a si próprios. Aí ele até cita que na parábola dos talentos, Jesus alude aos que usaram seus dons, atributos, sem benefício para os semelhantes e atormentados posteriormente pelo remorso, refletem um sofrimento que parece não ter fim, que é a imagem simbólica do fogo eterno, recebendo a sentença que ressoa nos refolhos mais íntimos da consciência, até o pouco que tem lhe será tirado. O indivíduo autista representa alguém necessitado de muita atenção, carinho e amor, vindo ao mundo físico em uma reencarnação essencialmente expiatória, totalmente desprovido do controle de suas emoções, com prejuízo acentuado na interação social,
não desenvolvendo relacionamento eficaz com seus pares, fracasso marcante no contato visual direto, na expressão facial, na postura corporal, na tentativa espontânea de compartilhar prazer, interesses ou realizações com outras pessoas. Quando retornar à dimensão extrafísica, apresentar-se-á curado, sem mais o remorso lhe assenhoreando o íntimo, vivenciando a paz e agradecendo a valiosa oportunidade dispensada a si próprio de agora poder valorizar a utilização dos dons da comunicação e o talento do carisma, visando o bem-estar do próximo e o seu próprio crescimento espiritual. A chance de ter tido uma existência difícil quando se entretinha enfileirando brinquedos e objetos, particularmente pauzinhos, caixinhas, peças coloridas para encaixe, despertou dentro de si o potencial da humildade. Afinal, somos herdeiros do infinito e estamos ainda iniciando nossa jornada evolutiva no rumo das estrelas grandiosas e incomensuráveis do universo. Então veja, tudo tem um porquê, né? Se a gente se depara com uma criança, às vezes professor, ou às vezes até no shopping a gente vê, às vezes, né? Uma criança dando um pitizinho lá, vamos pedir a Jesus para que olhe por aquela mãe, aquele pai, né? Aquela criança, porque não é fácil, né? Não é nada fácil. Segundo estudos, a mãe de um autista, o estresse que ela passa nessa condição é de um soldado na guerra. Nada é por acaso, tudo tem um porquê. Ninguém nasce autista por acaso, né? Não é? Aqui na ciência até fala que tem forte indício de fatores genéticos, mas que nós espíritas sabemos que tem tudo a ver com o espírito, que é que vai moldar o corpo e a mente, né, que se traz nessa vida presente. Então, que Jesus dê cada dia mais amor para esses pais, para esses professores, para todas as pessoas que estão em torno desses irmãozinhos que estão passando por essa condição, porque a gente sabe que depois eles vão para o plano espiritual já numa condição bem melhor. Assim como qualquer um de nós, né? Qualquer situação que a gente passe, a gente fala, nossa, que coisa ruim, que difícil, mas é para o nosso bem, né? Porque aos olhos de Deus, Ele permite que a gente passe por qualquer problema que a gente fala, mas que na verdade é lição importante para o nosso espírito, para moldar o nosso espírito. Então eu costumo sempre até recomendar, quando a gente estiver passando por alguma situação difícil, que está, né, complicada para a gente, perguntar para Deus, Deus, faça com que eu compreenda o porquê de estar passando por isso e me dê amor, resignação, paciência, porque aquilo, na verdade, é algo que vai ser bom para o nosso espírito. Porque assim, a Terra em si também tende a evoluir, né? E nós, mais que nunca também. Então, Deus está dando a oportunidade para todos os, entre aspas, tá? Com todo o respeito, diabinhos que estão no plano espiritual, que eram considerados os espíritos trevosos. Aqueles trevosos é assim, porque ele não tem luz, às vezes é um espírito extremamente inteligente, mas que não adquiriu a amorosidade, a fé em Deus, a crença. Muitos deles querem se comparar a Jesus, né? Por conta da inteligência muito grande que eles têm. E muitos deles comandam muitas das coisas da nossa terra aqui, sabe? Que às vezes a gente até, se não parar, refletir, a gente acaba às vezes entrando na onda daquilo, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com todas as coisas que a gente vai
entrar, que a gente vai crer, que a gente vai aceitar para nós, né? Observar se aquilo não está indo contra os nossos valores, porque Deus permitiu que até um certo ponto eles comandassem a população de um modo geral, porque através do nosso livre-arbítrio nós podemos escolher ir por aquele caminho ou ir por aquele outro. E isso de acordo com os nossos valores, as nossas crenças. Então, se a gente vê uma vertente de algo que muita gente está indo para aquele caminho, mas não está de acordo com o nosso jeito de ser, a nossa crença, os nossos valores, não vamos. A gente pode até desagradar aquelas pessoas que a gente fala, são meus amigos, né? Mas não dá para a gente ir contra os nossos valores, porque às vezes não é um caminho adequado, né? Então, Deus permitiu que esses irmãos que ainda não evoluíram amorosamente, são espíritos ignorantes em termos de moralidade, de amorosidade, viessem para o plano terrestre como uma das últimas oportunidades para que depois, na medida que vai havendo essa transição da Terra, do plano de provas e expiações para o plano de regeneração, aonde vai haver assim uma igualdade um pouco maior, não vai ter mais criminalidade, todas essas coisas ruins que a gente vive aqui ainda já não vai mais existir, as pessoas já vão estar mais voltadas para o bem, para o amor, para o belo, para a caridade, igrejas não vão mais existir, as pessoas quando querem orar, elas vão orar em praça pública, por afinidades, vai existir ainda, eu sou católica, eu sou crente, não sei o quê, mas assim, cada um só vendo o lado do amor e respeitando os outros, né, que infelizmente não acontece ainda no nosso tempo, né. Então, esses irmãos que precisam muito dessa reencarnação para terem essa oportunidade de evolução, vêm com todas essas patologias para purgar isso, porque é o momento, e aqueles que conseguirem superar as suas deformidades mentais, elas vão já numa outra condição para o plano espiritual e depois podem voltar para cá nesse novo estágio da Terra. Agora, aqueles irmãos que ainda são recalcitrantes na criminalidade, em todas essas questões inapropriadas, né, que existem aqui no plano atual, esses irmãos já não vão mais poder reencarnar aqui no nosso plano, tá? Elas já vão para outros mundos, já vai ter um filtro, já está havendo na verdade, tá? E esse filtro faz com que aquele irmão vai habitar um outro planeta de acordo com as suas possibilidades. É a mesma coisa da gente, né? Vamos supor, a criança de 8 anos não pode ir para uma faculdade, porque ela não tem a sensibilidade, a capacidade intelectual dela não está totalmente desenvolvida para ela poder acompanhar o estudo de uma faculdade. Ela tem que estar ali no ensino fundamental. A mesma coisa é a comparação com a nossa evolução espiritual. Então, aqueles espíritos que, ao contrário, já evoluíram além do que a Terra vai proporcionar a eles, eles vão habitar em outros planetas mais evoluídos, tá? Esperemos que a gente esteja nesse plano, né? Só Deus sabe, né? Então é assim, tá? Por isso que hoje a gente vê de tudo, né? Tanto bom quanto coisas não adequadas, mas que a gente tem que respirar fundo e falar, Deus, o Senhor sabe de tudo, né? Não fazer aqueles comentários que às vezes a gente faz, né? Esse mundo tá perdido mesmo, que coisa, nunca vi igual, né? Que às vezes a gente tem esses costumes de fazer essas críticas nada construtivas. Então a gente compreendendo o mundo como ele está, sabe que Deus está no comando, que tudo está acontecendo porque Ele permite, porque é para a evolução. Porque nesse estágio de provas e expiações, vêm esses espíritos evoluídos de luz para ajudar a população
e também compreender esses irmãos e ensiná-los através do exemplo, ensiná-los que eles podem ter uma outra condição, né? Porque até a gente mesmo, quando está com pessoas mais educadas, a gente não procura também, né, se adequar ao jeito dela, né? E às vezes uma pessoa assim, brutona ainda, você fala, não, ai Senhor, dá-me paciência, não é? Porque existe ainda essas desigualdades de todos os tipos, né? Não é só a socioeconômica que existe, mas de modos de pensar, de escolhas, de atitudes, por conta disso, né? Porque ainda a Terra é esse plano de provas e expiações. Então, enquanto precisarmos desse plano, a gente está por aqui. Aí depois pode vir já no outro plano, quando a Terra estiver no outro estágio, ou mudar daqui, né? E para o melhor, para o pior. Pior não, né? Adequado à nossa condição, né? Porque a gente tem esse costume de falar, ah, é pior, é melhor, não sei o quê. Mas para Deus não existe isso. Existe a condição adequada para a nossa condição. Tá certo?